Olá, nós estamos no estudo de número 9 da série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos no estudo anterior como Jesus ensinou os cuidados que devemos ter com os juramentos e os votos legais. Vamos estudar hoje a quinta das 6 antíteses. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, lhes digo, disse Jesus. A nossa referência de hoje está em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 38 até o 42. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém quer obrigar você a andar 1 milha, 1,5 quilômetros, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição para que você possa ser avisado de futuras publicações. Nós temos 3 lições aqui nesse texto de maneira bastante objetiva. Primeiro temos a chamada lei da reciprocidade direta. Jesus cita uma das mais antigas leis, que é citada no Código do Rei Hammurabi, do século XVIII a.C., conhecida como Lex Talionis, ou Lei do Talião, cuja intenção era impedir que a vingança fosse ilimitada, mas deveria restringir essa vingança. Geralmente era aplicada por um juiz, nunca pelo agressor ou um parente, e deveria ser feita na mesma medida praticada pelo agressor. Veja o texto de Deuteronômio 19, 21, quando diz: não olhem para ele com piedade, né? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então deveria ser aplicada a lei pelo juiz diretamente à pessoa que agrediu a outra pessoa da mesma maneira com que ela fez. Nós temos que lembrar que nós estamos em tempos do Antigo Testamento, onde havia muita reciprocidade, de maneira até brutal, né, naquela época. A segunda coisa que nós observamos aqui nas palavras de Jesus, não só ele reinterpreta essa lei do talião, mas ele vai mostrar que a verdadeira ética é a ética do amor em relação ao próximo. Veja que a lei do talião, ela não representa toda a ética do Velho Testamento como muitas pessoas pensam. Nós lemos, por exemplo, lá aqui em Levítico, capítulo 19, no verso 18, quando o texto de Moisés diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então é Deus que está falando isso, né? Não procure vingança, não procure usar a ira, né? O momento em que você está irado para com a outra pessoa, mas procure amar aquela pessoa que está agindo de forma errada. Provérbios 25, 21 e 22 diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Então veja que a verdadeira ética
que o Velho Testamento colocava não era a lei fria do talhão, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, mas a verdadeira ética era a ética de amar o próximo como a si mesmo, como o Senhor recomendava. Em terceiro lugar, a reação do crente deve ser uma reação transcendental, deve ir além da ofensa que muitas vezes as pessoas têm, que poderiam então reagir à lei, o indivíduo de uma maneira geral, ele reage naturalmente, ele é pecador, ele traz o pecado de Adão e ele reage naturalmente pela ofensa. Se um jogador de futebol, por exemplo, dá um chute no outro, a tendência do outro é retribuir. No trânsito a mesma coisa, na família a mesma coisa, na igreja muitas vezes acontece isso e nós precisamos ter uma reação diferente. Jesus propõe uma reação transcendental. O reverendo Hernandes, ele diz que Jesus elimina aqui a lei da vingança limitada, que permitia a retaliação, para introduzir uma reação transcendental diante das injustiças sofridas. E ele diz que Jesus destaca 3 coisas aqui: a honra, a vontade e os bens inalienáveis. E ele diz que mesmo que as pessoas nos desonrem, ferindo o rosto, mesmo que as pessoas nos constranjam a andar, ferindo a nossa vontade, mesmo que as pessoas tomem de nós a roupa do corpo, bem inalienável, nós devemos agir de maneira transcendente, ir além daquilo que está acontecendo, daquilo que foi a ofensa feita pela outra pessoa. Este assunto aparece também no texto aqui de Lucas 6, 27 a 30, o texto paralelo. Jesus diz: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica, dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, façam aos outros o que você mesmo quer que eles façam a vocês. Então, aplicando esse texto, vemos que as palavras de Jesus voltam ao eixo fundamental do soberano Senhor e Criador, de que o cristão deve usar o amor incondicional como algo que traga um efeito restaurador, não produza mais guerra diante da situação que já está instalada, mas ele vem a restaurar a situação. Por isso que o apóstolo Pedro, mesmo no momento da diáspora, da perseguição do Império Romano, ele diz lá em 1 de Pedro 4,8, acima de tudo, tenham amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor, ele restaura, ele pode cobrir situações que muitas vezes nós não temos o controle. Deus tem o controle e ele vai usar o nosso humilde amor para que a situação seja então restaurada. Nós fazemos isso perdoando, em vez de buscar a vingança diante da injustiça sofrida ou do erro cometido pelo próximo. Lá em Romanos 12, Paulo vai reproduzir uma parte do texto ali que lemos de Provérbios 25, 21, 22, e Paulo diz em Romanos 12, 19 e 20, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim
pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Hebreus 10:30 diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Foi assim que nosso amado Salvador, ele agiu diante dos seus algozes. Lucas 23:34, o texto diz: mas Jesus lá na cruz, pregado na cruz, mesmo ele poderia estar irado contra aqueles que o pregaram na cruz, contra os romanos que mandaram Jesus ali estar naquela cruz, contra os judeus que instigaram a multidão e o levaram a ser crucificado. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os discípulos de Jesus são chamados a seguir os passos de Jesus. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2:21, ele diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, vença a vingança, vença a ira, use o amor como uma arma de Deus para desarmar o inimigo e aquele que o persegue. Que Deus o abençoe e guarde, que Deus o ajude, que Deus abençoe a você e a sua casa. Amém.